Fala pessoal, beleza? Mais uma aula aqui para explicar um pouquinho sobre o operacional. Eu expliquei para vocês, gente, que eu utilizo os indicadores, né? Quais são os indicadores que eu utilizo? Eu expliquei para vocês na outra aula. Resolvi fazer um outro vídeo aqui para explicar para vocês alguns outros parâmetros, tá? Que é o que? O preço sempre retorna para as médias do minuto. Ele volta para a 200 praticamente todos os dias. Ou seja, trace os alvos para ver onde o preço vai parar, onde é o possível topo ou fundo do dia, e posicione o stop antes dele ou no médio da operação entre o preço e a média de 200 ou de referência acima ou entre a 9 e a 25 minutos. Se você fizer isso, gente, a chance de você perder é praticamente zero, tá? Tudo que a gente precisa ter é o posicionamento do meu preço de entrada entre a média de 20 e a média de 9. Se eu conseguir fazer isso no gráfico de 1 minuto, excelente. Se eu não conseguir, eu tenho que fazer esse posicionamento pelo menos no gráfico de 5 minutos. Ó, se eu conseguir colocar meu preço em qualquer lugar aqui, ó, nesse intervalo, no gráfico de 5 minutos, se eu conseguir fazer isso, ó, colocar meu preço médio ficar nesta linha, entre a 9 e a 20 dos 5 minutos, né, que a gente está trabalhando aqui, você vai estar muito bem posicionado. Por quê? Porque o preço vai retornar para lá. Ele vai retornar aqui para 200, tá? E vai retornar para uma das VWAPs. Muitas vezes, quando o preço começa a se afastar demais das médias, é porque ele está indo buscar uma VWAP, que no caso aqui, ó, a VWAP era essa linha azul, que é uma VWAP da semana anterior, né? Como teve feriado na segunda-feira, então hoje é terça, ele está buscando esse gap da VWAP da semana passada. Outro ponto é eu saber onde é o ponto de parada do preço, né? Então, se eu colocar aqui no gráfico de 15 minutos, eu vou ver que nesse caso específico, né, que eu estou aqui no S2000, ó, eu vou ver que ele fez uma máxima, que ele está rompendo a máxima do dia agora, né? Então ele fez a mínima e agora já está rompendo a máxima do dia, certo? Então aqui eu já sei que é um possível ponto de parada, tanto que ele deixou um pavio aqui grande no 15 minutos, ó lá, tá vendo? E aí, se eu quero saber se esse preço começar a continuar andando, o que eu faço? Eu posso voltar para os 5 minutos e fazer uma projeção então do último topo rompido. Qual foi o último topo rompido? Esse topo aqui, ó. Então deixa eu só excluir aqui. Vamos excluir para fazer de novo. Então excluir essa FIBO, excluir essa FIBO. E vamos traçar a FIBO de novo. Então se eu traçar uma FIBO daqui, ó, deste topo para este fundo, ó lá, pronto. Eu tenho os alvos de possível parada do preço, que está exatamente aqui, ó. Está exatamente entre, né? Aqui, ó. Está exatamente aqui, ó, entre a 200, o alvo 200 e o alvo 168. Está o que? Exatamente aqui, ó, nesse intervalo, que é onde o preço está indo buscar, né? Então o preço ele vai acabar indo buscar aqui, ó, a 200 e a 168, ó, exatamente aqui. Então aqui é o ponto de parada. Ele tocou aqui no primeiro alvo, 161.8, e já voltou, deixou um pavio, mas ele vai ter força para continuar voltando. Olha lá, ainda está aqui, ó, sobre compra, né? Está entrando em sobre compra, mas aqui ainda está angulada para baixo, e essa média de baixo, ela tem que estar angulada para cima. A hora que ela angular para cima, ficando vermelha, isso é um sinal que ele realmente está tendendo a reverter. Olha lá. Então esse é o primeiro traçado. Eu sabendo que aqui é um ponto de parada, então ele tende a pegar. Como é que o preço faz? Ele sobe, pega liquidez aqui e retorna para onde? Para os 100%.
retorna para o topo que ele rompeu. Só que aqui a gente tem um outro topo, que é esse topo anterior de cá. Eu também posso fazer um tracejo em cima dele, que é essa amplitude aqui, ó, que seria o alvo macro. Caso o preço continue andando, olha lá onde ele vai buscar. Ele vai buscar o... Aqui, cadê? Aqui, ó. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o nosso terceiro alvo, deste último topo rompido aqui, deste movimento, né? E a gente tem o alvo do azul, que é este movimento azul, que aqui é o primeiro alvo, está aqui. Certo? Então, olha lá, vamos diminuir o zoom aqui. Olha lá, olha lá. Então, aqui, ó, o alvo em azul, este movimento em azul, ele tem o primeiro alvo aqui, que está na marcação do 1,5%, e a marcação do 2%, tá? Que é o 200. Então, juntamente aqui, ó, segundo alvo, e aqui são os outros alvos. Então, esse é para lá que esse movimento tende a ir. Então, qualquer lugar desses lugares que eu fizer a entrada, que eu conseguir ter o preço afastado das médias, eu tenho grande chance de acertar. Então, meu ponto de vista é, eu tenho que ter paciência para esperar o movimento do preço fazer o que eu quero. Eu já sei o que eu quero que o preço faça. Então, eu tenho que fazer o quê? Esperar o preço fazer o que eu quero. Ó, no gráfico de 5 minutos, ó, lateralizou no topo. Lateralizou no topo aqui para juntar liquidez. Por quê? Por conta do horário. A gente está agora 4 horas da tarde. Né? Então, liquidez baixa. Então, ele vai ficar robozinho trabalhando para quê? Para trazer a média. Para trazer a média, né? A média de 9 para perto do preço. Vai trazer a média de 20 alinhada para cá. A média de 42 para cá. Para que ele possa trazer as médias para próxima. Quando a média de 200 tende a começar também a alinhar para cima. Tá? E aqui, no caso específico, uma outra leitura que eu faço é que a gente tem a média, a VWAP do dia, que é essa vermelha, ela está um pouquinho afastada da VWAP semanal e mensal. Então, os players estão jogando o preço para cima para trazer essa média diária para cá, para ficar as três médias juntas, entendeu? Então, não necessariamente quer dizer que o preço vai andar muito, apesar de a gente ter os alvos, né? Ó, a gente tem os alvos aqui do primeiro pivô, né? E do segundo pivô que a gente traçou lá, né? Ó, esse pivô maior. Então, a gente tem esses pivôs aqui, ó, esse e esse. São dois alvos possíveis. Para quê? Para que eu entenda que são os pontos de parada do preço, entendeu? Não que eu vá operar por operar o FIBO, não. Mas eu sei aonde o preço vai parar. Se o preço continuar rompendo esse topo aqui, aonde ele vai parar? Ele vai parar aqui, na marcação do 1%. Se ele continuar andando, vai parar onde? Opa, vai parar aqui, no segundo alvo, né? Vai parar aqui, no terceiro alvo dessa projeção menor. Opa, mas ele estopou, continuou andando. Se ele continuar andando, ele vai parar onde? Ele vai parar no próximo alvo, que é o alvo de verde aqui, ó. Desse movimento maior, primeiro e segundo alvo. Juntamente com as marcações do quê? As marcações do 1,5%, 2% e 2,5%. Acho que é isso, né? Vamos colocar aqui, ó. Se eu não me engano, acho que é isso. É, olha lá, 2,5%. Ou seja, aqui é 2,5%. Então são pontos meio que obrigatórios do preço parar e corrigir. E a gente, veja bem, ó, a gente tem aqui ó, no quarto alvo, né, que eu traço aqui os 423,6, o quarto alvo deste movimento coincide com a linha aqui de um topo anterior relevante do passado. Então, tudo que eu tenho que fazer é esperar o preço trabalhar longe das médias para que eu possa fazer as entradas. Olha lá, ó. Ele fez esse movimento, fechou abaixo da média de 9, estopou a média de 9, aqui era um ponto de entrada. Então aqui, ó, aqui seria a minha entrada. Ó, aqui. Entra aqui. Stop aqui em cima. Certo? Entrei aqui. Por quê? Porque eu quero pegar este movimento aqui, ó, como primeiro alvo. E o segundo movimento que é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu segundo alvo. E eu posso deixar uma quireirinha para voltar para cá, na média do VWAP do dia. Certo? Então o que eu faço? Eu entro parcial, eu faria um lote aqui já, ó, nessa linha azul, como eu faria, né? Se eu fosse entrar na minha linha vermelha, ó, eu entraria um lote aqui, uma primeira mão parcial aqui na linha azul, que é o primeiro ponto de referência, tá? E eu faria uma segunda entrada aqui,
Então eu já ia chegar aqui, já chegar com a primeira entrada. Como ele já bateu aqui no alvo, eu já faria uma parcial curta, para esperar ele fazer a segunda parcial aqui, ó lá, onde está dando a segunda parcial. Aqui ele deu a segunda parcial, certo? Porque para caso ele voltar a subir, eu posso fazer nova reentrada aqui em cima. Ou pior, né? Caso ele venha subir mais, ó, eu vou poder entrar novamente aqui em cima, entendeu? Então mesmo que ele aguente, eu fiz uma parcial aqui, uma parcial aqui. Se ele voltar para cá, tudo bem. Eu aguento para mim fazer uma nova entrada aqui em cima. Então eu entro parcial, entro parcial, saio parcial, né, no primeiro alvo. Então o que eu entrei aqui, vamos mudar de cor, aqui, ó. O que eu entrei aqui, eu saio aqui. O que eu entrei aqui, eu saio parte aqui. Ou total aqui, se eu ver que ele começou a voltar. Para quando ele chegar lá em cima, aqui eu volto a entrar de novo, buscando o retorno dele para a média de 200 e para a média de VWAP, as VWAPs. Essa é a estratégia que eu utilizo. E assim a gente vai acompanhando e trabalhando, acompanhando o preço, à medida que ele se distancia. Nesse horário que eu estou gravando, claro, as operações ao vivo são mais chatas, porque está um período ruim, né? Mas a estratégia é que aqui está bem didático, né? Bem dentro da estratégia do que eu utilizo, tá bom? Ó, aqui atrás eu até fiz uma entrada, ó, até errada na verdade, né? Eu entrei atrasado, fiz uma leitura precipitada do preço, ó. Ele fez o primeiro toque aqui, eu fiz uma operação aqui para trás, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Eu comecei a vender ele aqui, o preço começou a trabalhar para baixo da VWAP. Então eu achei que ele ia segurar na 200, ó. Eu achei que ele ia segurar na 200, não segurou. Mas como eu tinha um monte de média para me proteger, eu não tive medo. Então aí eu fiz uma segunda entrada aqui, porque ele falei, vai segurar na VWAP. Não segurou. Então vai segurar nas outras VWAPs, na mensal e semanal. Não segurou. Então eu aguardei ele se distanciar, ó, aqui ele se distanciou do preço e lateralizou. Lateralizou, eu falei, vai retornar para a média. Eu trouxe meu médio, ficou aqui mais ou menos, ó. Para quê? Para eu pegar nesse primeiro toque, eu já desfazer de parte da minha mão. Então eu fiz quando eu fizer essas parciais, né? Quando eu fizer essas entradas parciais, o meu médio estava mais ou menos aqui, ó. Então ele teria que retornar para a VWAP e 200 para eu poder lucrar. Quando ele bateu aqui, eu aumentei minha posição para que ele tivesse meu médio aqui. E aí quando ele voltasse para essa VWAP, eu poderia realizar. O preço continuou andando. Tudo bem, eu estou com a mão baixa, estou com a mão levinha, tá tranquilo, sem pânico, tá? E aí eu fiz o quê? A hora que ele fez esse sinal de reversão, eu aumentei a posição aqui. Aí eu trouxe meu médio para cá. E aí ele bateu no meu primeiro alvo. E aqui eu fechei parte da minha posição. Eu achei que ele iria cair mais para me fazer a segunda parcial aqui, né? Que seria a 200 junto com a VWAP do dia. Eu estava buscando esse movimento, mas ele não fez isso. Ele, ao invés disso, continuou a subir. Então eu aumentei minha posição aqui, ó, ele fez o primeiro topo, eu aguardei, porque eu queria ver se ele ia continuar se afastando do preço ou não. Ele lateralizou, aqui ele deu o sinal de que ia retornar, então eu aumentei minha posição. Quando eu aumentei minha posição, eu trouxe meu médio para cá. E aqui ele chegou onde eu queria. E aí que eu desfiz de parte da minha posição, querendo pegar o restante aqui embaixo. Mas ele sinalizou que não ia vir, ó. E ele começou a retornar para cima de novo. Então aqui eu zerei minha mão. Nesse ponto que ele deu o sinal que não ia vir onde eu queria, eu falei, tá resistente demais, bateu uma, bateu duas. Não quer vir, então ele vai querer subir. Ele vai subir. Então aqui eu zerei minha mão, porque eu queria pegar ele aqui, né? Então peguei um pouco lucro, eu queria pegar mais, mas fui fazendo essas parciais, tá? É assim que se trata do operacional. Aqui no mesmo dia, ó, ele também deu outra trollada. De novo, eu querendo que ele caísse, ele querendo subir. Aqui ele fez a mesma coisa. Aqui foi a saída final, total. Tá. E aí ele fez que ia vir, e aqui quando ele fez esse movimento, ó, operacional. Então ele fez esse movimento, vou aumentar aqui, ó, fez esse movimento, corrigiu, vai cair. Ele fez esse sinal, ele vai sair essa perna era para ser essa perna aqui. Essa era a minha estratégia, né? Pegar essa mesma amplitude aqui,
a amplitude que ele deixou aqui, corrigiu, e eu queria que ele fizesse a mesma perna aqui. E aí eu entrei aonde? Entrei aqui, para ele pegar a continuação. E ele me trollou aqui, por conta de eu entrar pequenininho, ó, entrei pequenininho. Não caiu. Corrigiu. Aonde? Na VWAP. Então, aumentei minha posição. Permaneceu subir. Opa, quando ele rompeu esse topo, sinal de alerta. Mas tinha 200 para me proteger aqui. Ok. Ele fez, segurou na VWAP e voltou. Aqui eu falei, vai cair. Aumentei a posição. Certo? Vamos lá. Aumentei a posição. Fechou abaixo. Aumentei mais a posição. Porque meu médio estava aqui, ó. Aumentei a posição. Por quê? Porque eu queria pegar o meu alvo. Era aqui. E aí eu ia fazer uma posição pesada aqui. E aí foi, olha lá. Pau. Aqui pegou meu alvo. Porque aí eu carreguei bem a mão. Né? Então fiz uma entrada contra. Ele andou contra. Aumentei minha posição. Andou contra. Aumentei minha posição. Quando ele me deu o sinal de que realmente iria cair, aí eu carreguei a mão sem medo. Aumentei aqui, ó. E ele ainda foi contra, ó. Pegou mais liquidez aqui. E eu poderia ter feito mais uma entrada aqui, se eu quisesse, né? Mas como ele não rompeu esse topo, eu fiquei tranquilo. Falei, não, agora é só esperar. E aí ele ficou aqui, ó, lateral, 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 cozinhando e, puf, pegou a minha saída total com a mão pesada. Que eu já tinha deixado a mão pesada, né, nas outras entradas. E aqui, liquidou. Aqui saí. Tanto foi que eu acabei de sair, ele pegou liquidez na VWAP de novo. Começou a subir. E agora ele está aí subindo, ó. E ainda aí, sem sinal de descida, sem sinal de caída. Por quê? Porque aqui, pelo jeito que o preço, ó, já trouxe 42 para perto. Entendeu? Ele vai fazer o quê? Ele vai romper esse topo para buscar a marcação do 1%. Provavelmente. Então aqui é um bom ponto de venda. Aqui em cima é um bom ponto de venda para pegar essa volta, essa correção. Porque aí a gente vai ter que traçar o quê? Essa FIBO, ó. Quando a gente traça essa FIBO, a gente vai ver que tem, ó, de 100% ao 0%. Né? A gente tem aqui a marcação de 50%. Então esse é o seu alvo dessa venda. Vende aqui. Então aqui, ó, vende no vermelho para buscar alvo dos 50%. Que quando o preço chegar lá, ó, a sua 200 está aqui. Quando o preço chegar lá em cima, a 200 vai estar aqui. A 200, ó, ela vai fazer isso aqui, ó, para bater exatamente aqui, ó, nos 50%. Então por isso que o alvo continua sendo a 200, porque a média de 200, a média de 20 e a média de 200 já é a Fibonacci. Então, mesmo sem traçar a Fibo, se você não traçar a Fibo, não precisa, porque você traçando a média de 20 e a média de 200, já é a Fibo nela. Você usar elas como referência, como o preço está distante delas, e o retorno do preço nas médias, você já está usando Fibo sem você saber. Que elas já são a medição de preço. Beleza? Tendo dúvidas, deixem seus comentários. Valeu!